Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, lição 8, tudo em nome de Jesus. Está se tornando comum escutarmos orações sendo finalizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é comum vermos batismos sendo realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que as Escrituras nos dizem a respeito? Todas as nossas palavras e obras devem ser feitas em nome de quem? E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, afirmou Paulo, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, aos Colossenses 3, versículo 17. As nossas orações devem ser em nome de Jesus. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, afirmou Tiago, capítulo 5, versículo 14. As orações devem ser feitas a Deus em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Você pode ver outros exemplos em João 14, versos 13 e 14, João 15, verso 16, João 16, versos 24 e 26. As advertências e repreensões devem ser feitas também em nome do Senhor Jesus. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, Satanás, na mesma hora saiu. Atos 16, versículo 18. Advertências, admoestações, repreensões foram feitas em nome de Jesus Cristo, nunca em nome de uma trindade. É isto que ensina a Bíblia. Confira em 1 Coríntios 1, verso 10, capítulo 5, versos 4 a 5 e 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Os milagres foram feitos em nome de Jesus. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Atos 3, versículo 6. Nenhum milagre foi feito em nome da Trindade, mas em nome de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia e conferir as seguintes passagens. Mateus 7, versículo 22. Marcos 9, 38 a 40. Marcos 16, 15 a 18. Lucas 10, versículo 17. Atos 3, versículo 4. Atos 4, versículo 7 a 12. Atos 4, verso 30 e Atos 16, versículo 18. As obras de caridade também foram realizadas em nome do Senhor Jesus. Veja Mateus 18, verso 5, Marcos 9, versos 37 e 41, Lucas 9, versículo 48. As reuniões espirituais e pregações devem ser realizadas em nome de Jesus Cristo, não em nome de uma trindade. Pode ler isso em Mateus 18, verso 20, Lucas 24, versos 46 e 47, Atos 4, verso 18, Atos 9, verso 27 e 29, aos Efésios 5, versículo 20, Tiago 5, versículo 10. Somos salvos através de qual nome? E em nenhum outro há salvação, afirmou Pedro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Estes sinais, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Os batismos na Igreja Apostólica foram realizados em nome de Jesus Cristo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, versículo 16. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 10, versículo 48. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele.
Atos 22, verso 16. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Romanos 6, versículo 3. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, versículo 13. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aos Gálatas 3, versículo 27. As Escrituras nos revelam, e a história comprova, que os batismos na igreja primitiva eram realizados em nome de Jesus Cristo. Vejamos então a prova histórica. Na Enciclopédia Britânica afirma: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. 11ª edição, volume 3, páginas 365 e 366. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Volume 3, página 82. Enciclopédia da Religião Caney. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Página 53. Nova Enciclopédia Internacional afirma: o termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. Volume 22, página 477. Enciclopédia da Religião Hastings. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Volume 2, página 377, 378 e 389. E o que podemos afirmar de Mateus 28 e 19? Vamos ler o contexto. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 18 a 20. Em toda a Bíblia só existe este verso que aparece batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia as passagens paralelas em Marcos 16, 15 a 17 e Lucas 24, 47 a 48, e perceba que elas falam em meu nome e não tem a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus realmente mandou batizar em nome de uma trindade, por que os discípulos não obedeceram? Paulo diz que tudo deve ser feito em nome de Jesus, e os batismos realizados pelos discípulos foram feitos em nome de Jesus, aos Colossenses 3, versículo 17. A própria Bíblia de Jerusalém, comentando Mateus 28 e 19 no rodapé, admite que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi enxertada, foi inserida depois, mais tarde, pois os discípulos batizavam em nome de Jesus e desconheciam qualquer trindade. O público que estava presente e escutaram Jesus falar não reconheciam, nem conheciam e nem criam em uma trindade. Observe que no verso 18, Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele. E no verso 20, ele diz que devemos ensinar as coisas que ele ordenou. E que ele estaria conosco. Ora, se Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele, por que ele mandaria batizar em nome de uma trindade? O mais correto seria ele mandar batizar em seu nome, pois toda autoridade foi dada a ele. Jesus foi o grande vitorioso. A ele seja dada toda a honra e glória, pois ele nos resgatou do pecado para o seu Deus e Pai. Eusébio de Cesareia, o escritor mais antigo do cristianismo, várias vezes em seus livros antes do concílio de Nicéia, cita Mateus 28, 19 da seguinte maneira: ide e tornai todas as nações discípulos em meu nome,
ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Outra versão é a seguinte: Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei para sempre. Mateus 28, 18 a 20, na tradução de George Howard, em hebraico. George Howard é professor emérito e chefe do Departamento de Religião e professor de religião da Universidade da Geórgia. Ele realiza pesquisas sobre o Novo Testamento e judaísmo intertestamental. Ele concluiu o PhD no Hebrew Union College, Instituto Judaico de Religião, em 1964. Ele também estudou em Vanderbilt e na Universidade Hebraica. Assim, podemos concluir: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aos Colossenses 3, versículo 17. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.